Bem-vindos. Hoje propomos-nos a uma imersão profunda numa obra que me parece, de facto, densa e multifacetada. A do escritor Paulo Roberto do Carmo. Temos connosco um conjunto bastante significativo de excerto dos seus livros. Sim, e que cobrem um espectro largo, não é? Desde poesia, prosa poética, até aforismos e, surpreendentemente, um tratado pedagógico. Exatamente. E o que salta logo à vista, mesmo num primeiro contacto, é uma erudição notável, uma intensidade expressiva que parece, de facto, atravessar a obra toda. Promete ser uma análise, bem, exigente, mas certamente recompensadora, creio eu. A nossa intenção é, portanto, explorar este universo literário. Vamos tentar seguir, tanto quanto possível, a cronologia de publicação. Começaremos com Crisbal, o guerreiro, lá dos anos 60. Certo. Depois avançaremos para a Revolução das Aprendências, já de 2000, e a partir daí, navegaremos pelos restantes volumes que temos aqui. A Arte de Revidar, Os Escolhidos, Estação de Força, Livro das Manhãs, Livro de Preceitos e, finalmente, o pequeno tratado sobre a desobediência. Uma viagem considerável. É uma viagem, sim. Vamos tentar destrinchar os temas, os estilos que se repetem, ouvir a força da palavra declamada e, claro, apreciar a qualidade literária que se adivinha bastante singular. É, de facto, um desafio aliciante. Entrar numa obra com esta aparente carga filosófica, social, implica um diálogo atento, não é? Sem dúvida. E será fascinante observar como certos temas, e já mencionou alguns, a luta, a palavra, a rebeldia, como é que eles evoluem, ou talvez mais precisamente como persistem e se reconfiguram ao longo de décadas, e em géneros textuais tão distintos. Essa coerência interna. Exato. A coerência interna, mesmo na diversidade, é sempre um aspecto revelador da força de um autor, não concorda? Concordo plenamente. Então comecemos por Crisbal, o guerreiro. As fontes que temos apontam para uma primeira edição em 1966 e depois uma segunda em 2002 pelo Instituto Estadual do Livro do Rio Grande do Sul. Ilustrações de Stockinger também. E abre com uma epígrafe de William Blake. O ato mais sublime de todos é edificar um outro para toda a gente. Já aqui um prenúncio, talvez. Sem dúvida. Acho que o título e a epígrafe nos colocam imediatamente num campo simbólico muito forte. O zero. Bem, pode ser entendido não apenas no sentido literal, claro, mas como um arquétipo, não é? Aquele que enfrenta adversidades, que luta por uma causa ou por uma transformação interior. E a ligação ao outro, à comunidade? Precisamente, a ideia de Blake de edificar um outro para toda a gente sugere que essa luta não é meramente individual, tem uma dimensão ética, coletiva. O guerreiro luta também pela comunidade para construir algo maior. Essa tensão parece muito evidente num poema da página 40. Chama-se Coisa Terrível. Vou declamar um pouco. Sim, por favor. Diz assim: Coisa terrível é um homem ungido pela insurreição. Coisa terrível é o homem a sonhar o revide, enquanto conjura qual infinito a gemer nos prismas do astrolábio. Assim Crisbal, ferido de sangue e privação, andejava e estremecia feito pavão bêbado, já não discernia o tempo outrora do tempo presente. O roxinol morto, o brinquedo perdido, Crisbal só resplandecia e urdia uma labareda. O bom guerreiro. Uau, que impacto! A repetição de coisa terrível sublinha logo a excepcionalidade, não é? Quase um temor reverencial perante este homem ungido pela insurreição que sonha o revide. A figura de Crisbal é muito física, muito visceral. Sim, ferido de sangue e privação, num estado quase alucinado, como diz, feito pavão bêbado, perdido entre tempos. E depois as imagens de perda, roxinol morto, brinquedo perdido, acentuam essa dor, essa desorientação. Mas o que realmente me impressiona é a viragem no final. Deste sofrimento todo, desta desorientação, emerge uma luz inesperada. Exatamente. Não é a aniquilação que seria de esperar, mas uma transfiguração. Pelo fogo. Crisbal só resplandecia e urdia uma labareda. É uma imagem poderosíssima do guerreiro que se forja na provação, que consegue transformar a dor em força, em insurreição que ilumina. E a linguagem? A linguagem é de uma economia notável, mas carregadíssima de uma força imagética e sonora
invulgar. Condensa sofrimento e resiliência de uma forma, bem, magistral. É uma qualidade literária que se impõe, não acha? Pela precisão do vocabulário e pela capacidade de síntese. Concordo. E essa ideia de criação a partir da adversidade, do caos quase, parece continuar noutro excerto. Este é de Toda a Origem é o Caos, nas páginas 78 e 79. Ah, sim. Toda a origem é o caos eu, criador de claridades, calço as botas, limpo o cão da arma e vou, com meus punhos irados, desempestar os cavalos da palavra. Procuro ao morto a linguagem que fala como a pedra cala a sinfonia das árvores e dos sapos, a alegria estobada dos ventos, que nunca se deixam prender nem deitar ou dormir, sem começo nem fim. E qual navegador solitário, planto meu destino em mares cotidianos e colho a loucura dos deuses. Aqui a afirmação do eu lírico é explícita, não é? Criador de claridades face ao caos primordial. E a ferramenta dessa criação, a palavra. Mas atenção, não é uma palavra etérea abstrata. Não de todo. É quase uma palavra ferramenta, uma palavra arma. Exatamente. Calço as botas, limpo o cão da arma e vou desempestar os cavalos da palavra. É quase uma declaração de guerra poética. É fortíssimo. E a busca por uma linguagem que parece querer ir à essência das coisas, que fala como a pedra cala, é uma missão tremenda. Sim, uma busca pela linguagem original, talvez pré-verbal até, que exprima a natureza, sinfonia das árvores e dos sapos e a liberdade indomável, alegria estovada dos ventos. E culmina nessa imagem paradoxal do navegador solitário que, nos mares cotidianos, na vida comum, planta meu destino e colhe a loucura dos deuses. Portanto, não é uma fuga do mundo. Não, de forma alguma. É encontrar o extraordinário, o divino, ou essa loucura no coração do cotidiano. Uma postura ativa, desafiadora. Em resumo, a poesia aqui é um ato de nomear, de lutar, de encontrar sentido no meio do caos. Pronto. Saltando agora algumas décadas, chegamos a 2000. E é uma obra que, à partida, parece destoar um bocado. A Revolução das Aprendências, em coautoria com Vilmar Figueiredo de Sousa. Um livro sobre pedagogia, administração escolar. Como é que isto se encaixa? É uma questão pertinente, sem dúvida. À primeira vista parece um desvio radical da poesia, do aforismo a que talvez nos habituássemos. Mas a pergunta interessante é, será mesmo um desvio? Ou será talvez uma outra manifestação das mesmas preocupações nucleares? Quer dizer, a autonomia, a liberdade. Exato. Talvez a visão sobre a autonomia, liberdade, a crítica às estruturas opressoras, a importância da comunidade, tudo isso que vimos tão presente na poesia, talvez encontre aqui uma aplicação prática no campo da educação. Faz sentido. E os excertos que temos, que estão organizados em artigos, parecem sugerir precisamente isso. Fala-se, por exemplo, num currículo construído a partir dos desejos, interesses, curiosidades e necessidades dos envolvidos. Com um cunho político-pedagógico forte, artigo 69. Fala-se em gestão democrática, artigo 70. Numa escola como o espaço de oficinas, grupos de aprendentes, células incubadoras de projetos, artigo 71. E em disciplinas libertadas do isolamento, para um encontro multidisciplinar, artigo 72. Ou seja, uma aposta clara na autonomia, na participação, na quebra da rigidez curricular mais tradicional, não é? Exatamente. E continua. Defende-se uma escola com atividades cooperativas, comunitárias e participativas, artigo 137. Muito ligada à vida à sua volta, artigo 139. Com assembleias de turma onde supostamente se anulam hierarquias e reina a solidariedade, artigo 152. Até as sanções são pensadas por reciprocidade, artigo 157. A ideia de comunidade e de corresponsabilidade parece mesmo central aqui. E no processo de aprendizagem, a ênfase está na explosão de ideias, criatividade. O aprendente é em pleno domínio de sua autoria, artigo 478. Respeitando o ritmo de cada um, artigos 479, 526. Mas num processo que é interdependente e coletivo, artigo 526. E tudo isto sustentado na afetividade, irreverência, cooperação, autogestão, liberdade, artigo 482. Irreverência, autogestão, liberdade. São palavras que ressoam imenso com o espírito que estávamos a ver na poesia, não acha? O processo de exclusão, artigo 528, critica-se a reprovação,
as avaliações arbitrárias que ocupabilizam ou glorificam indevidamente o indivíduo, artigo 536, e ainda se citam artigos do Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, sobre direitos fundamentais. Fica claro, então. Não me parece um desvio, mas sim uma transposição, uma aplicação. Os princípios são os mesmos: autonomia, participação, comunidade, democracia, a crítica às estruturas hierárquicas e opressoras, a libertação do isolamento das disciplinas faz eco da busca por uma visão mais holística na poesia. E a valorização do desejo, da autoria. Sim, individual e coletiva, é a mesma. A crítica ao sistema de avaliação tradicional tem um paralelo claro na crítica às formas de poder que vimos antes. A desobediência, mesmo que implícita às normas rígidas, está lá. E a ênfase na construção coletiva, as tais mãos solidárias, usando a imagem da poesia, é central. Há de facto uma coerência profunda entre a visão poética e esta proposta pedagógica. O combate é o mesmo, apenas travado noutro campo. Interessante essa ligação. Voltando então à poesia, temos Arte de Revidar. O título só por si já é todo um programa, não é? A arte como resposta, como contra-ataque. Sim, uma declaração de intenções inequívoca. Ouçamos o início. Página 5. De ser homem sei, tudo de mim principia. O espírito a arder das tábuas do coração, o sangue andarilho, o povo suas pequenas Ilíadas e Eneidas e Bílias, milícias de lírios e lanças em vigília, tambores contra a infância. Os insultos, de ser homem sei o que fazer de meus dias. Avançar porque canto. Ao som dos relâmpagos, darei o outro nome das coisas. Que afirmação de identidade fortíssima logo à partida, de ser homem sei, e essa identidade ancora-se no corpo, tábuas do coração, sangue andarilho, mas também no coletivo, na sua história, o povo, suas pequenas Ilíadas. Só que é uma identidade em tensão, não é? Milícias de lírios e lanças, tambores contra a infância. Sim, não é uma identidade pacífica? Não. E a resposta a esta condição complexa não é resignação, é a ação criadora. Dançar, cantar e, crucialmente, darei o outro nome das coisas. A palavra como o poder de redefinir a realidade, como um ato de revide contra o nome imposto, contra um insulto, a arte como um contrapoder. E essa postura combativa estende-se à relação com o transcendente, ou com figuras de poder que ele simboliza como deuses. Veja-se este excerto, das páginas 17 a 19. Pelos deuses sedentes por tudo o que se perdeu, pelos deuses famintos, e contra eles fabrico adaga e sabre de meus próprios ossos. Se os deuses me amortalham o corpo, o que fazer da minha alma e dos tigres de espírito, que não se deixam prender? O pior Deus é o que se deixa governar pelo homem que governa o povo. O Deus faminto não conhecerá o barulho de minha plenitude, que mais se fortalece, pendurada sobre o abismo, diante da morte. A relação com esses deuses é de confronto direto, sem dúvida. São sedentos, famintos, ligados à perda. E a resposta é fabricar armas a partir do próprio ser, meus próprios ossos, uma resistência quase visceral. Mesmo sob ameaça extrema? Sim, mesmo sob ameaça de morte ou tortura, amortalham o corpo, espremem devagar nos lagares, o espírito permanece indómito, os tigres de espírito que não se deixam prender. E é notável a crítica ao poder divino que se corrompe, que se alia ao poder terreno. O pior Deus é o que se deixa governar pelo homem que governa o povo. Brutal. E mais uma vez, a força que emerge da adversidade. Exato. A plenitude que se fortalece pendurada sobre o abismo. É a persistência da resistência face a qualquer forma de opressão, seja ela terrena ou supostamente divina. Onde? Vago a esmo no corpo de outro homem de mesmo nome. Sou presa de um Deus que não crê em mim. Sou homem, assim é que eu vivo. Por não rastejar com as gengivas ou esconder os dentes da palavra, ninguém não me cala ou revide a rebeldia. Dela há de irromper uma voz de muitas vozes, e a fome, com cheiros de sonhos e comidas, aprenderá a cozinhar a fogo brando os revides de cada dia. A complexidade do eu é totalmente assumida. Gentil homem e lobisomem, habitando outros corpos, presa de um Deus. Mas a forma de viver, assim é que eu vivo, define-se pela recusa absoluta da submissão, não rastejar, não esconder os dentes da palavra. O revide e a rebeldia são inegociáveis. Inegociáveis.
inegociáveis, incaláveis, e a fome, seja ela física, espiritual, de justiça, transforma-se no motor da resistência cotidiana, aprendendo a cozinhar a fogo brando os revides. E essa resistência culmina, novamente, numa dimensão coletiva, numa voz de muitas vozes. A indumilidade e a ligação ao coletivo são reafirmadas. No fundo, este revidar é um ato de existir autenticamente contra as forças que diminuem o ser, que o querem calar. Avançamos então para Os Escolhidos, um título duplo e muito evocativo. Os Escolhidos, dentro de Minha Mãe Carmen, habito a Casa da Memória. O sumário também é sugestivo. Cantos, livros de preceitos, salmos. Parece quase uma estrutura ritualística. A memória e o materno, como fundadores. O título Os Escolhidos é intrigante, não é? Quem são eles? Serão os que sofrem, como o Crisbal? Os que lutam? Os poetas? A escolha parece aqui ligada a um destino de padecimento, sim, mas também de lucidez e de resistência. E a Casa da Memória, associada à figura materna, sugere um espaço primordial, íntimo, de onde a voz poética se ergue. O Canto dos Abraços, na página 11, parece ecoar isso. Fala das pequenas revoluções que se levantam do cotidiano, da devoção de recriar-te, mudando os hábitos. E termina de forma muito marcante. Senão o sonho, argila e sangue que podes compor com outras mãos, muitas mãos solidárias, o que mais podes alicerçar na rocha? Do que o dia permite, resta o abraço. A solidariedade, as mãos solidárias, aparece como o único alicerce possível contra sangue e desprezo e dor. É notável como essa ideia de solidariedade e ação coletiva, muitas mãos solidárias, atravessa a obra. Vimos-la na pedagogia, não foi? E aqui ressurge como um fundamento existencial e poético. A construção é conjunta, parece ser a única forma de resistir e criar sobre a rocha. O livro depois intercala estes cantos com livros de preceitos, numa forma aforística. Vamos ver alguns do primeiro livro, na página 14. Sim. Como pode um homem gritar se o Deus dorme? Se assolar, Deus pode revidar pode o homem. Entre o homem que colhe e o que semeia, há um homem que sonha. De tudo é capaz o homem, se for um sonho só, um sonho solidário. A forma do preceito condensa a reflexão em máximas, não é? E persiste a tensão com um Deus ausente ou omisso, Deus dorme. O revido é reafirmado como poder humano face à desolação. E o sonho é valorizado, mas não é um sonho qualquer. É o sonho solidário que potencia a ação humana. Há uma urgência na ação sonhada em conjunto. E o poema Padecimento, na página 18, aborda a dor de uma forma que me parece absolutamente central na obra toda. Diz assim: Se padeceres, alegra-te, não tenhas medo, não serás só tu. Somos muito mais que nós, e solidários no haver, germinamos todos na grande labareda da vida. Se o sangue não afogar a dor, ainda podes gritar, e só a palavra grita por nós. Planta raízes, verás o futuro nas areias do tempo. A vida é bela, bela, e o gozo há de calar o pranto. Este poema é de uma força imensa. A injunção inicial, se padeceres, alegra-te, é profundamente paradoxal, não é? E anti-intuitiva. Transforma completamente a experiência da dor. O sofrimento não isola, aqui. Não, pelo contrário. Revela a profunda solidariedade humana. Não serás só tu. Somos muito mais que nós. A palavra emerge como grito de resistência, mas também como força geradora, que planta raízes. E mesmo na dor mais funda, há uma afirmação inabalável da beleza da vida e uma visão de futuro. A estrutura repetitiva, a anáfora, se padeceres, confere-lhe um tom quase hímnico. E as imagens são muito fortes. Poderosíssimas. Janela dos cárceres, mofo dos dias, memória ferida, supura em flor. É uma peça literária de grande folgo que consegue transmutar a dor numa afirmação vital e coletiva. Impressionante. E mais preceitos reforçam esta ideia da comunicação da dor. No livro 7, página 52. A dor que não se comunica é dor mais que dor. Anda sem nome, anda sem rosto e se engole como fogo. Precisamente, a dor silenciada é duplamente destrutiva. Isto aponta para a função essencial da palavra poética, não é? Dar nome, dar rosto, impedir que a dor se consuma em silêncio. E no livro 10, página 68. Se queres de facto ver, vás aos olhos do orgulho.
Agarra o desejo pelos chifres e deixa-te arrastar. Só é preciso não perder a palavra. Em vão esperam as palavras no morto. São quase mandamentos laicos, não acha? A humildade como condição para a visão, a entrega total ao desejo como força vital, a palavra como o bem último a preservar e a palavra como sinónimo de vida, inútil no morto, naquele que desistiu de lutar, de sentir. Um conjunto de preceitos que delineiam uma ética muito clara, muito vincada. A obra seguinte que temos é Estação de Força, dedicada a Maria Rosa, abre com epígrafes de António Machado sobre a busca do outro, que é também o eu. O título já é forte por si só e o poema inicial confirma-o. Sim, Estação de Força. Sugere um ponto de acumulação de energia, não é? Exato. Ouçamos um excerto desse poema logo nas páginas 1 a 3. Eu não vim trazer a paz, mas a espada, como a carne que sangra pelo bordão. Se eu invento o que canto, eu me salvo de quem não sou. Estação de força em harmonia de contrários, como a sarça de Moisés, que ardia e não se consumia. Mas é perigoso o ser. Ainda mais perigoso o não ser. Entrada aí é, mais uma vez, disruptiva. Eu não vim trazer a paz, mas a espada. A espada como símbolo da palavra que corta, que discerne, que luta. A criação poética como salvação, como autodefinição. Se eu invento o que canto, eu me salvo de quem não sou. E a ideia de estação de força, definida paradoxalmente como harmonia de contrários, evocando a sarça ardente uma imagem de energia intensa que não se autodestrói. E a consciência do perigo. Sim, a consciência aguda do perigo da existência, tanto no ser como no não ser, na fuga às cotidianas falhas. Uma linguagem carregada de ressonâncias bíblicas, filosóficas, de uma grande densidade. E neste livro encontramos também uma reinterpretação surpreendente de São Francisco, páginas 2 a 4. Essa é muito interessante. Vai, irmão, enfermo de dor. Vai, irmão, enfermo de justiça. Vai, irmão, enfermo de amor. Como água estagnada, o tempo envenena a esperança de quem tarda e cala. Como coração laçado, o destino dobra a alma de quem espera de mão alheia. Vai, irmão, enfermo de lava. A prece não semeia, nem colhe da prece. Nasce a febre, o aguilhão embrasa. É uma releitura fascinante, de facto. Este São Francisco não é o da paz seráfica, é um enfermo de paixões avassaladoras. Dor, justiça, amor, lava. Critica-se abertamente a inação, a passividade, a água estagnada, esperar de mão alheia. E a própria prece é subvertida, não é consolo passivo, é febre, é guilhão em brasa, um incitamento à ação transformadora. Uma visão, tremendamente ativa e combativa da espiritualidade ou talvez da condição humana face à injustiça. E dentro deste livro há uma secção chamada Manual de Sublevação, com provérbios, grafitos, cantares. A epígrafe também é sugestiva. Unless a serpent devours a serpent, it will not become a dragon. Uma ideia de transformação através do confronto, talvez. Exatamente. Quase uma ideia alquímica, não é? A transformação exige um confronto radical, talvez até uma autodestruição parcial para se renascer mais forte. E o título, Manual de Sublevação, não podia ser mais direto. Vamos ver alguns aforismos deste manual. São muitos, mas selecionei alguns. Sim. Número 2. As bocas amordaçadas não estão caladas. Este já apareceu, não sei? Sim, é recorrente. 29. Viver é navegar no ventre das paixões, com um olho no cometa, outro na tormenta e os punhos cravados na esperança. 32. Quem ama, compreende e perdoa. Quem não ama, julga e condena. 34. A vida só é perigosa quando nos ajoelhamos. 44. Só sabem a alma o pão e o poema que calam as mãos, ofício e vício de quem se rebela. 46. A esperança que sempre renasce ainda que humilhada. 53. A profetação máxima. Quem só recebe bofetadas não oferece a outra face. Puxa do revólver. Bem direto esse. Sim. 62. O poema é uma experiência em chamas. Só desperta quando queima o coração. 69. A poesia como necessidade humana nascida do absurdo. 74. Quem não se rebela espera o destino doado pelos deuses. Quem se rebela constrói a estrada. 93. A afirmação visual. Um homem com fome não é homem. E o 94, aquela longa e dura interpelação ao Senhor
sobre a exploração do operário. Este manual é um concentrado das ideias-força do autor, não há dúvida. A rebelião como condição para uma existência digna, a palavra como alimento essencial, a par do pão para a alma rebelde, o amor como compreensão em oposição ao julgamento, a crítica social direta, contundente à fome, à exploração laboral, a esperança como força resiliente e o perigo absoluto da submissão. Ajoelhamo-nos. O tom é por vezes brutal. Sim, brutalmente direto, como no aforismo 53, que inverte completamente a moral convencional da resignação. A poesia é definida como fogo, como experiência visceral, é de facto um manual para a insubmissão existencial e política, e a forma breve, incisiva, torna estas ideias ainda mais impactantes. Chegamos agora ao Livro das Manhãs, dedicado para Regène Born-Spessart, abre com Kierkegaard sobre consciência e vontade. A estrutura é, no mínimo, intrigante. 22 dias da brotação de tuas penas, cada um com cantos sobre temas como alegria, brios, provações, abraços. Parece um percurso, não? Sim, sugere um itinerário interior, talvez de crescimento ou de cura. Brotação de tuas penas é uma bela imagem, e ambígua, não é? Penas de ave, sugerindo leveza, voo, mas também penas como um sofrimento. Talvez um processo de transformação que integra a dor. E a epígrafe de Kierkegaard, quanto mais consciência houver, tanto mais eu haverá, liga a autoconsciência e vontade, reforçando a ideia de um percurso ativo de autoconstrução. No primeiro dia, Canto da Alegria, temos um excerto da secção Noite, páginas 25 a 31. Irás queimar-te, recriada fagulha. Lutarás o tempo todo para dentro de ti. Lutando, saberás que não há derrota possível, pois tudo passa. E dentro de tudo, a alma em flor, é tua casa. Nada deixes escalar, nem um anjo e seu fervor, nem a palavra. A luta interior, lutarás o tempo todo para dentro de ti, é aqui apresentada como o caminho para a invencibilidade. Não há derrota possível. A alma como refúgio seguro, tua casa. E mais uma vez, o imperativo de não silenciar a voz interior, seja ela angélica ou a palavra. E a ideia de renascimento pelo fogo, recriada fagulha, continua a ser um tema central. E do sexto dia, Canto das Aprendizagens, na secção Manhã, páginas 181 a 187. O alimento em chamas há de nutrir-se das brasas, para ainda prosseguires e sempre a queimar os limites mais além e dentro de ti. Se não aprendemos a despertar, de que serve o ânimo dessa paixão, a perder-se no frio de muitas mãos, bocas e peitos, não partilhados nos cômodos da alma. A aprendizagem como um processo ígneo que consome limites internos e externos. E a crítica forte à paixão que não se comunica, que não se torna partilhada, coletiva, nos cômodos da alma. A necessidade de despertar para essa dimensão partilhada é crucial. Isto liga-se diretamente à ideia de comunidade e solidariedade que já vimos antes. Uma paixão não partilhada é, no fundo, uma paixão desperdiçada. No 21º dia, Canto da Casa Reencontrada, na secção Tarde, páginas 733-744, reencontramos palavras já conhecidas de outro livro. Ah, sim. Quais? Diz assim: quando muitos desertam no limiar das possibilidades, quebrá a ti continuar o manto tecido dos sentidos até alegrar-se a esperança com o dia de amanhã. Senão o sonho, argila e sangue que podes compor com outras mãos, muitas mãos solidárias, o que mais podes alicerçar na rocha. Ah, claro, dos escolhidos. A repetição deste trecho funciona quase como um refrão, um pilar temático, não é? Reforça a ideia da perseverança individual perante a desistência geral e da construção coletiva e solidária, muitas mãos solidárias, baseada no sonho, como a única resposta consistente ao desespero. É a afirmação da esperança ativa contra a resignação. Muito forte essa repetição. E o livro termina, no 22º dia, Canto dos Abraços, página 163, com uma citação de André Gide. Fazei, Senhor, que tudo o que é preciso fazer me entusiasme. Pela paixão no agir. É um remate interessante. Temos ainda mais um livro de preceitos. Continua a forma aforística, com uma numeração que vai de 140 a 391, pelo menos nos certos que temos aqui.
Confirma-se a predileção do autor por esta forma sentenciosa que procura a máxima, a verdade condensada, dialoga com a tradição sapiencial, claro, mas Carmo impregna de uma urgência e de uma voltagem muito particulares ligadas à sua visão de mundo combativa. Exato. Alguns exemplos que reforçam temas que já fomos encontrando. Vamos a isso? 140. Estar vivo é de se humilhar-se. 141. Se os ossos calam, encarna o verbo e fala. 194. Agarra o desejo pelos chifres. Outro repetido. 197. Entusiasmar-se à beira dos sonhos é encher-se de deuses. 207. Viver intensamente o presente. Dá-te o mundo ainda hoje, come-o como se come um bolo, amanhã serás outra fome. 281. A palavra como ave de sangue que canta a liberdade. A palavra irriga-se com o próprio sangue e canta a liberdade vindoura. 284. A alma que conspira e se liberta. Deixemos a alma conspirar e, insubmissa, libertar-se. 300. Não há espada mais penetrante que a palavra. 303. Viver é acordar as palavras, tirar a ferros a vida de seus grávidos ventres. 391. A cumplicidade na dor, a dança, o sonho, as palavras vivas e a conclusão. Nunca dormimos na alma, apenas na carne. É impressionante a consistência, não é? Reforçam-se as ideias da vida como superação da humilhação, desumilhar-se, a palavra como ação encarnada, como sangue, como arma, espada e como veículo de liberdade, o desejo como força motriz, a alma como reduto de conspiração e insubmissão, a intensidade vital como imperativo e a primazia do espírito, da alma desperta, sobre a mera existência física. É uma teia de conceitos que se vai adensando e reafirmando constantemente. E chegamos, por fim, ao pequeno tratado sobre a desobediência. O título não podia ser mais explícito. Dedicado para Rosa. As citações na orelha de Onélio Machado, Oais, Nejar, Jormir Machado, pinta um quadro de poesia de luta, densa, rebelde. Sim, e as citações são certeiras. Najar fala do léxico de rebeldia, motim, cavilação, conjuras. Jormir diz que, para Carmo, o verbo é um ato de guerrilha. Confirma o que a leitura revela. A estrutura é novamente aforística. São mais de 600 preceitos numerados, com secções temáticas e um diálogo constante com outras vozes. Romero, Marx, Nietzsche, Drummond. O título Pequeno Tratado tem um sabor irónico, claro, face à amplitude e à radicalidade do tema. A desobediência é aqui elevada a princípio ético e filosófico central, e a inclusão de tantas citações cria uma polifonia interessante, inserindo a reflexão de Carmo num diálogo vasto com o pensamento crítico e rebelde ao longo da história. Provar alguns destes aforismos. São muitos, mas tentei escolher alguns que parecem condensar ou talvez levar ao limite as ideias anteriores. Ótimo! 8. A necessidade da palavra e da luta face ao ódio e à dor. 9. Escolher a palavra mais tenaz para desalienar os que não se rebelam. 14. A imagem de viver na ponta da espada contra o peito todos os dias. 49. A escolha clara. Silêncio, fuga ou revolta, luta. 51. A revolução precisa de um povo e do pão que falta à mesa. 52. O ideal comunitário vive-se bem com pouco se tudo a todos pertencer. 75. Não revidar é ser quase humano. 80. Libertar-se da autoescravidão. 98. Mostrar os dentes ao destino. Forte. 107. A crítica à passividade. Que homem é este? 109. Uma linguagem bem transgressora. Canibalizar o futuro e prostituir a esperança. 126. Estar vivo é desumilhar-se. Outra repetição. 131. A afirmação polémica. Não há crime-se pela violência eu me libertar. 135. A criação artística como revolta necessária contra a dor. 138. Se assolar Deus pode, revidar pode o homem. Repetido novamente. A consistência é mesmo avassaladora. 172. Sem palavra, sonho e revide, resta o tédio, o nojo consentido. 183. A resistência enraizada nos punhos erguidos da palavra. 185. Contra a fome, os próprios deuses enlouquecem. 200. A dor aponta caminhos, repetido. 205. A tese central.
quando tudo se torna insuportável, só a desobediência liberta. 214. O poeta como homem e Deus, só um pouco mais revidante. 229. A crítica social lapidar. Tudo o que é mais foi roubado do que é menos. 233. A palavra é mais do que metade da ação. 256. De tudo é capaz o homem se for um sonho só, um sonho solidário, repetido. 278. Só é preciso não perder a palavra. Repetido. As repetições aqui funcionam quase como mantras, não é? Fixam as ideias centrais. Exato. 306. A ligação profunda entre palavra e alma. Nhé Guarani. 330. Como se engrandece um homem, ensanguentar-lhe o orgulho de humilhações amotinadas. 344. A boca que não se sabe calar. 370. A imagem poderosa da submissão. Um homem que se curva, não admira as estrelas e oferece o lombo para o chicote. 387. A palavra na hora certa é pão para os famintos. 390. A culpa do morto que não ressuscita para o revide. 397. Da servidão nasce a insurgência, a desumilhação. 421. As 7 provas do amor, um momento mais lírico. 443. A liberdade talvez só exista para os mortos, uma reflexão mais sombria. 476. A exortação ao voo interior. Ergo voo, até que asas nasçam de ti. 499. O que importa é desabituar-se de si mesmo. 546. Viver como libertação através da palavra não. 563. As 5 paixões do homem, incluindo desobediência e liberdade contra a fé cega. E para fechar, 503. Quebra a tua história para que possas entrar no futuro. Bem, este tratado é verdadeiramente a pedra de fecho, não é? A súmula e talvez a radicalização de todo um percurso. A consistência temática é notável, quase obsessiva. A desobediência como virtude suprema, o revide como dever ético, a luta contra toda a opressão divina, política, social, económica, a palavra como o eixo central de tudo, arma, sangue, alma, ação. A dor como catalisador? Sim, a dor como catalisador indispensável da revolta, o sonho solidário como motor utópico, uma crítica implacável à passividade, à submissão, a necessidade constante de autolibertação, de desumilhação. A linguagem mantém a sua assinatura. Densa, áspera, cortante, visceral, sangue, ossos, vísceras, fogo. O tom aforístico e imperativo confere-lhe uma força quase profética. E apesar da crueza, há sempre um trabalho estético. Exatamente. Há sempre uma elaboração estética, uma sofisticação vocabulário e sintática. As repetições, como disse, funcionam como âncoras, tecendo uma obra incrivelmente coesa em torno deste núcleo incandescente. Do ponto de vista literário, é inegável a força expressiva, a capacidade de síntese, a coragem temática e a singularidade da voz. Mesmo quando provoca ou choca, falo com uma mestria formal que impressiona. Fazendo assim um balanço final desta imersão, fica a imagem de um universo literário muito coeso, embora diverso nas suas formas, não é? Um universo marcado por esta luta incessante, por uma fé quase absoluta no poder da palavra como instrumento de revide e transformação. Sem dúvida, e pela desobediência como princípio ético, por uma crítica social aguda, pela solidariedade como alicerce e por uma exploração sem medo da dor e do desejo. Para leitores atentos, especialmente o público que nos ouve, escritores, académicos, esta obra oferece um campo riquíssimo de análise, parece-me. Sim, o trabalho singular com a linguagem, a exploração de temas universais sob uma ótica muito particular e a forma como a arte se funde com um compromisso ético e social inabalável. Claramente não é uma escrita que procura o consenso ou o conforto. Percebe-se isso muito bem. A sensação que perdura é de uma obra exigente, por vezes desconcertante na sua veemência, mas de uma integridade e de uma força admiráveis. Uma voz que não concede, que desafia constantemente. E se quisermos situá-la num quadro mais amplo, diria que dialoga com certas linhagens da poesia social, da poesia filosófica, mas mantém uma autonomia notável. Carmo parece forjar o seu próprio idioma, o seu próprio sistema de referências, muitas vezes mais em confronto do que em continuidade com as correntes dominantes. Há um gesto de profunda independência criativa aqui. E essa independência leva-nos, talvez, a uma última questão.
para reflexão. A obra de Carme sugere, quase como um postulado, que a própria criação literária pode, ou talvez deva, ser um ato fundamental de revide e desobediência. Interessante. Até que ponto a escrita, para ser verdadeiramente significativa, para ter impacto, precisa de confrontar, de questionar, talvez até de ferir as convenções, sejam elas estéticas, sociais, políticas, como esta palavra parece fazer a cada passo. E como é que essa desobediência criativa se manifesta ou pode manifestar-se hoje em dia? É uma questão que fica em aberto para pensar.